Quem tem Bíblia, segure a Bíblia na mão e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por se fazer presente conosco. Obrigado, Senhor, por estar abrindo o mar vermelho sempre para passarmos. E queremos continuar marchando até chegarmos na Canaã celestial. A Tua palavra está aqui, Senhor, nos conceda o entendimento da mesma para que possamos seguir juntos, avantes, até alcançarmos o nosso objetivo principal, que é um dia louvar o Teu nome, face a face lá no céu. Assim seja feita a Tua vontade, nos conceda a sabedoria que precisamos para estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. O momento é de estudo da palavra do nosso Deus. E quando se fala estudo, hoje a gente vai fazer realmente um estudo. Quando se faz uma pregação, a gente pode usar de 1 até 5 textos bíblicos. Mas um estudo completo são vários textos. E nós vamos estudar sobre esse tema que está na tela: os 7 sábados e a sombra do futuro. E para entendermos esse tema, nós precisamos estudarmos vários textos das Escrituras. Então eu gostaria que os irmãos ficassem bastante atentos, para que entendam o significado de cada um desses 7 sábados que foram dados aos judeus. E se você não entender esse tema passando assim, ao vivo como está agora, eu peço a você que assista depois quando chegar em casa. E você que já está em casa assistindo, você possa assistir outras vezes, para que você possa entender o significado de cada um desses 7 sábados que foram dados aos judeus. Adiantando para você que esses 7 sábados, eles trazem profecias significantes, desde a morte de Jesus Cristo até a entrada na Nova Canaã. E nós vamos falar sobre isso, deixando a Bíblia falar. Por isso vou pedir aí o Ezequiel que coloque o primeiro texto na tela. Fabrício, coloque na tela aí para o povo. Colossenses 2:16 e o 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo escreveu. Esse texto, no meio cristão, ele tem sido mal interpretado, porque muito se aplica a esse texto quando se fala de sábados para o 7º dia da semana. Mas a primeira lógica é: nós vamos encontrar no capítulo 13 de Atos, nós vamos encontrar no capítulo 16 de Atos, nós vamos encontrar no capítulo 17 de Atos e vamos encontrar no capítulo 18 de Atos o apóstolo que escreveu esse texto aí, o apóstolo Paulo, guardando o sábado, o 7º dia. Então, vamos entender aqui, texto a texto das Escrituras, para vermos que esses sábados eram outros sábados dos judeus que não se referem ao 7º dia da semana. Mas falar é fácil, provar não é tão fácil. Mas com as Escrituras sagradas, tudo se torna fácil. Observe que Paulo escreveu: ninguém vos julgue também por comida ou bebida. Bom, nesse caso, se ele está se referindo que você pode transgredir o sábado, então você também pode beber bebida alcoólica, pode comer o que for, mas não é isso que ele está dizendo. Essa comida e bebida, por exemplo, eram comidas e bebidas que eram separadas só para os sacerdotes. Você pode ler isso em Mateus 12, por exemplo, Jesus falando: nunca leste nas Escrituras os pães da proposição que eram só para os sacerdotes, Davi e seus companheiros quando vieram da guerra comeram? Você nota que tinham esse tipo de alimento lá. E dias de festa, existia vários dias de festa dos judeus, e nós vamos analisar um por um
desses dias de festa que estão escritos lá em Levítico, no capítulo 23. Mas o mesmo Paulo que escreveu, ele disse que isso era sombra de coisas que haviam de vir e que não deveriam julgar por causa desses sábados. Bom, é bom entender que a palavra sábado, ela quer dizer repouso ou descanso. Então, quando Deus dizia, esse dia vocês não vão fazer nada, esse dia é sábado. Não necessariamente só apontando para o 7º dia da semana, mas outros dias que Deus dizia, esse dia é sábado, é descanso, nenhuma obra servil fareis. Paulo também escreveu em Hebreus, dá um clique aí, Hebreus capítulo 10, versículos 1 e o 3, observe. Ora, o autor de Hebreus escreveu, né? Dizem que foi Paulo e tudo indica que foi ele mesmo, mas eu prefiro dizer o autor de Hebreus, porque a Bíblia não diz quem foi. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens o quê? Vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados por todos os anos. Observe que o escritor de Hebreus aqui, ele se refere a sombras, uma lei que traria sombras aos bens vindouros, às coisas do futuro. Lei lá do passado, da época de Moisés, que trazia coisas para os dias de Jesus e para os nossos dias e posteriormente aos nossos dias. Essa lei, você vai notar que ela é rodeada de sacrifícios. Que sacrifícios eram esses? Os sacrifícios dos animais. Esta lei, como muitos já sabem, apontavam para o sacrifício de Jesus, mas não só para o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver que vai muito além do sacrifício de Jesus. Mas ano após ano, eles, naquelas datas fixas, faziam esses sacrifícios para apontar para a obra salvadora de Jesus Cristo. Então agora vamos ver um por um desses 7 sábados. Levítico capítulo 23, versículo 3 e o versículo 4, observe. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Aparentemente parece que está falando do 7º dia da semana, o sábado, o 7º dia, porque diz é o sábado do Senhor, mas não é. Porque todos os sábados que foram dados para os judeus eram também chamados de sábados do Senhor, por quê? Eram festas fixas. O que quer dizer isso? Nós vamos entender no decorrer da nossa mensagem. Mas eu gostaria que você notasse bem o que está aí. Deixa um pouquinho na tela, Fabrício. Aí principalmente a parte final do versículo 4, que diz tempos determinados. Aqueles sábados eram para ser guardados em tempos determinados. Não era assim o dia 7º da semana. Mas por que era do Senhor? Porque foi o Senhor que deu, através daquela profecia, os acontecimentos vindouros. Tudo aquilo ali era uma sombra. Mas espera aí, o que é uma sombra? Uma sombra não é uma coisa real. É real uma coisa, a sombra? Não, a sombra não é uma coisa real. Mas para existir a sombra tem que ter uma coisa real por trás. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Opa, essa Bíblia aqui, ela pode fazer uma sombra, está fazendo a sombra ali. A sombra não é real, mas a Bíblia é real. O meu corpo faz uma sombra também. A sombra não é real, mas a sombra só existe porque por trás da sombra existe algo real. Então aquela lei que foi dada lá a Moisés era sombra. E você pode traduzir a palavra sombra como era uma profecia, ou eram profecias que iriam acontecer. Ou seja, aquilo ali era um simbolismo que um dia iria se tornar real. E nós vamos ver agora cada um desses sábados
para você ver como eles se cumpriram fielmente, e alguns, tem um deles, ou dois últimos, que estão se cumprindo em nossos dias. Vamos ver. O versículo 5 de Levítico 23 e também o versículo 6, traz os primeiros 2 sábados, observe. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Pronto, observe que aí está a primeira sombra. A primeira sombra é o que? A Páscoa. A Páscoa, por que diz que era no dia 14? Mas a Páscoa era comemorada junto com os pães asmos, porque era no dia 15, mas no dia 14, no crepúsculo da tarde, ou seja, o crepúsculo é quando a noite está chegando. No pôr do sol, começa a Páscoa, que, biblicamente falando, dia 14, mas estava terminando o dia 14 e começando o dia 15, porque quando se põe o sol, vem já um novo dia. No dia 15, era parado tudo. Eles não podiam fazer nada, porque aos 15 dias desse mês é festa dos pães asmos ao Senhor. Está vendo o que ele diz? Então, nos 15 dias, no dia 15, ou seja, o primeiro, observe lá em cima, no primeiro mês do calendário judaico, no dia 15, tinha o primeiro sábado, que era o sábado da Páscoa e o sábado dos pães asmos. Isso era a sombra do quê? O que significa? Dê um clique aí, Ezequiel. Coloca na tela, Fabrício. 1 Coríntios 5, 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais vossa nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro, o quê? Pascual, foi imolado. Versículo 8: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Observe, irmãos, que a Páscoa se cumpriu na morte de quem? Na morte de Jesus. Outra tradução diz assim: Cristo é a nossa Páscoa. Então, aquela Páscoa que começou na saída do povo de Israel do Egito, lembra? Foi lá que Deus mandou matar o cordeiro e passar o sangue nos portais. Ali começou a simbologia que o cordeiro, nosso cordeiro, Jesus Cristo, cordeiro pascual, seria morto. E os pães? E por que fala ali de fermento? Seja você um velho homem, uma nova massa sem fermento. O fermento é símbolo do pecado. Os pães asmos, eles não tinham fermento, porque ele simbolizava o corpo de Cristo, que seria dado em nosso favor. Então esses primeiros 2 sábados, porque aí tinha 2 datas específicas que eram paralisadas tudo, eram 7 dias de comemorações, mas só parava tudo, ou seja, só era um sábado no dia 15 e depois no dia 23 do primeiro mês do calendário judaico, no início e no encerramento da comemoração daquela festa de Páscoa e pães asmos. Vamos ver agora o cumprimento de outro sábado. Esse se cumpriu quando Jesus morreu. Aí tinha a terceira sombra, que é o que? A festa das primícias. Observa o que diz o versículo 12 de Levítico 23. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, ofereceis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Bom, observe aí as primícias. Aquilo era uma sombra. Sombra de quê? Jesus morreu, mas Jesus continua morto ou está vivo? Então eles comemoravam, na sequência, depois da festa da Páscoa e dos pães asmos, aí vinha a festa das primícias. O que isso significa? A Bíblia nos revela. Clique aí
1 Coríntios 15, 20, observe. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o que, irmãos? As primícias dos que dormem. Aleluia. A festa das primícias se cumpriu no dia que Jesus ressuscitou. Porque aí diz que Jesus é as primícias daqueles que estão dormindo no pó da terra, daqueles que morreram. A festa das primícias era um sábado que ninguém podia fazer nada, porque apontava para o dia que Jesus ia ressuscitar. Esse sábado se cumpriu quando Jesus ressuscitou. Essa foi mais uma sombra de coisa futura que se cumpriu. Mas vamos lá, dá mais um clique. Levítico 23, 16. Observe que a gente está colocando na ordem dos sábados e na ordem das festas. E você vai vendo que vai se cumprindo pela ordem que Deus deu à profecia. 23, 16 diz assim: até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis quantos dias? 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. O versículo 21 de Levítico 23. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em vossas moradas, em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. A quarta sombra está se referindo aos 50 dias após as primícias, ou após a Páscoa, que quer dizer Pentecostes, a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa e as primícias. E observe, irmãos, como a Bíblia é exata, mas deixa eu explicar aqui. A palavra Pentecostes, ela não quer dizer barulho, ela não quer dizer gritaria, ela não quer dizer nada disso, ela quer dizer 50º, ou seja, 50 dias depois. Agora observe quando foi que cumpriu a quarta sombra e se tornou em realidade. Dá um clique, vamos para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos 2:1 e o versículo 4. Ao cumprir-se o dia de quê? O dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 50 dias depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? O Pentecostes, cumprindo aquela sombra daquele sábado de Pentecostes, que eles tinham que parar para fazer as comemorações, porque ali apontava o dia que o Espírito Santo iria descer e começar o seu ministério na terra. E glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, depois das primícias, e Ele ainda está conosco aqui, convertendo ainda corações, ainda está fazendo o trabalho, mas nós vamos ver ainda que daqui uns dias o trabalho do Espírito Santo vai cessar. O que viria depois? Então observe, irmãos, detalhadamente, para você entender que esses sábados não era o 7º dia da semana, eram festas fixas. Dá um clique mais aí, Ezequiel, coloque na tela, Fabrício. Levítico 23, 24 fala da quinta sombra. Observe: fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, observe aí, tereis descanso solene, memorial, com solenidade com sonido de trombetas, santa convocação. Quando tinha santa convocação, você vai ler lá Levítico 23, ninguém podia fazer nada. Veja o verso 25, só confirmando: nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimadas ao Senhor. Observe aqui, nesse dia, que era o 1º dia do 7º mês, era um sábado, porque eles não podiam fazer nenhum trabalho.
Nenhum trabalho serviu, ou seja, nenhum trabalho cotidiano que eles faziam antes. Mas observe que esse sábado não era o 7º dia da semana, porque era o primeiro dia do mês 7º. Primeiro dia do mês 7º, ele poderia cair no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e até no próprio sábado também. Mas esse era o sábado fixo, como o da Páscoa, como o sábado dos pães asmos, como o sábado das primícias, como o sábado do Pentecostes. Eles eram datas fixas ao Senhor, tinha uma data, caía naquela data. Por exemplo, dia 30 de março de 2024 caiu num sábado, mas 2025, dia 30 de março pode cair em outro dia. Assim era essa data, primeiro dia do mês 7º, poderia cair em qualquer dia, mas no dia que caísse para eles era sábado. Então, observe, quando Paulo diz, não julgueis por sábados, Paulo não está se referindo, irmãos, ao 7º dia da semana, ele está se referindo a esses sábados, que eram sombras de coisas futuras, como nós estamos vendo detalhadamente o cumprimento delas aqui. Agora, o que significava a festa das trombetas? A quinta sombra, ou a quinta festa? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 21, 25 diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. As trombetas, irmãos, depois do Pentecostes, momento do povo de Deus pregar o Evangelho, o que fazia as trombetas? As trombetas anunciavam a próxima festa, que era a expiação, que era o juízo. Então as trombetas tocavam para o povo ficar alerta, que estava chegando o dia do sacerdote entrar lá no lugar santíssimo do santuário e ia ser julgado ele, o povo. As trombetas hoje indicam que depois do Pentecostes é simples, indicam os sinais da volta de Cristo, que estão por todos os lados apontando que está chegando o dia da expiação, está chegando o momento do juízo. Eu posso dizer para você claramente que a festa das trombetas e você vai ler lá em Levítico 23, vai ver isso detalhadamente. As festas das trombetas, como a Páscoa e os asmos, eram comemorados praticamente juntos, uma após a outra, porque uma apontava para a outra. A festa das trombetas estão acontecendo hoje. Hoje nós estamos vendo as trombetas tocarem em cada sinal que Deus está dando no sol, na lua, nas estrelas, e em cada peste que está sobre a terra, em cada pandemia, em cada virose, em cada enfermidade que está se agravando cada vez mais. Aliás, eu nem queria dar uma notícia ruim para vocês, mas no Japão está tendo uma epidemia, um vírus letal que está atacando no ânus das pessoas. Vamos orar a Deus para que não chegue por aqui, vamos pedir a Deus para que isso acabe. Mas angústia entre as nações, e por causa dos sinais no mar, o bramido do mar, os maremotos, essas coisas. Então nós estamos vivendo juntamente com a expiação já, a festa das trombetas, os sinais da volta de Cristo. Esse era um sábado que os judeus proclamavam. Então, irmãos, essa sombra a gente pode traduzir como profecias. Deus deu através de cada sábado da Páscoa, em cada sábado, aí eu vou repetir, não era sábado porque a palavra sábado quer dizer o quê? Repouso, descanso total, por isso que era usado sábado também. Mas em cada Páscoa, em cada pães asmos, cada festa daquelas, das primícias, do Pentecostes, em cada festa dessas, das trombetas, estava indicando as sombras de coisas futuras que iriam vir sobre a terra. Hoje está mais fácil da gente entender, porque nós já vimos se cumprir na morte de Jesus a Páscoa, e os pães asmos, o corpo de Cristo como pão,
que desceu do céu. Nós já vimos se cumprir nas primícias com a ressurreição de Cristo, e o texto bíblico prova que é isso. Nós já vimos se cumprir no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, após as primícias, o Espírito Santo desceu sobre os nossos irmãos. E nós estamos vendo as trombetas anunciando que Jesus está próximo de voltar. Vamos ver mais. A sexta e penúltima sombra, ou penúltimo sábado dos judeus, era a expiação, que quer dizer juízo. Levítico 23, 27 e o 32 diz assim: mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tereis oferta queimadas, trareis ofertas queimadas ao Senhor. O versículo 32 diz: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrarei o vosso sábado. Observe, lá atrás diz aos 10 desse mês, porque era aos 10, mas por que lá na frente diz que o dia da expiação, que no versículo 27 diz que era no dia 10º do mês sétimo, e lá diz que era no pôr do sol do dia 9, no pôr do sol do dia 9, ou seja, de uma tarde a outra você vai celebrar o sábado? Porque, irmãos, na Bíblia, um novo dia ou uma nova noite, irmão Valdevi, começa no pôr do sol. Quando era o pôr do sol do dia 9, é porque já estava entrando o dia 10, a noite do dia 10. Então, de uma tarde a outra, ou seja, de um pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10, era sábado de descanso solene. Mas eu vou repetir: dia 10 caía qualquer dia da semana, mas no dia que caísse era sábado de expiação. Ninguém poderia fazer nenhum trabalho. Era santa convocação. A santa convocação, todo mundo tinha que ir para congregar e fazer os sacrifícios que apontavam para a expiação de Jesus Cristo, que apontavam para o dia do juízo, aquele dia que o sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia expiação. Agora observe, o sacerdote, ele simbolicamente era o intercessor do povo, porque ele ia interceder pelo povo quando entrava ali, e ao mesmo tempo ele era o juiz. Isso quer dizer, irmãos, que nós estamos vivendo nesses dias também. Quem é o nosso intercessor hoje? Jesus morreu e ressuscitou para interceder por nós. Então ainda hoje ele está intercedendo por nós no santuário celestial, está fazendo o julgamento de todos nós. Quem morreu ontem já foi julgado, morreu salvo ou morreu perdido. O julgamento, ele vale para mim os dias da vida, da minha vida, porque no dia que eu morrer, eu já estou julgado. É claro que vai haver a confirmação do julgamento. A sexta sombra é a expiação. E observe o que diz o livro do Apocalipse, a revelação. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que quer dizer então o dia da expiação? O dia do juízo final. Agora observe, foi lançado. Aí tem gente que não sabe da interpretação correta da Bíblia, aí começa a pregar dizendo: está vendo, ó, não está no livro da vida, já foi lançado para dentro do lago. É bom entender que João escreveu o que ele viu que ia acontecer. Essa parte ainda não aconteceu, estamos caminhando para ela. Então, a expiação significa exatamente Jesus sentado no seu grande trono branco e fazendo a expiação,
lá observando quem tem o nome escrito no livro da vida e quem não tem. E o que é que eu faço para o meu nome estar inscrito no livro da vida? Aceitar Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Aceitar como Jesus como Salvador é aceitar que Ele morreu por mim. Aceitar Jesus como Senhor é obedecer a palavra, é seguir o padrão de conduta de Deus. Então não tenho que aceitar Jesus só como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Então é isso. O que é que eu e você temos que fazer hoje? Em vez de ficarmos em casa com preguiça, nos dias de culto temos que estar na igreja. Em vez de ficarmos em casa com preguiça, nos dias de dar estudo bíblico, temos que sair e avisar para as pessoas que Jesus está voltando. E avisar para as pessoas, não com enganação, mas dizer para elas: se o nome delas não estiverem escritos no livro da vida, serão lançadas no lago de fogo. Apocalipse 14, ele diz o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória. 6 e 7, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O povo de Deus que tem a verdade eterna tem que pregar hoje para o povo que é chegada a hora do juízo. Já passou a festa das trombetas, estamos nas trombetas e estamos na expiação. A qualquer momento Jesus diz o que está escrito aqui mesmo no livro do Apocalipse: está consumado, acabou o tempo da graça. Quem está salvo, salvo está. Quem está perdido, perdido está. O justo vai continuar praticando a justiça, o santo vai continuar a santificar-se, e o ímpio vai continuar a praticar a impiedade. Está chegando o momento da porta da graça ser fechada, e nós fomos chamados para anunciar para os outros, e para falar para as pessoas o significado de cada sábado dos judeus, que não quer dizer que são o 7º dia da semana, como é interpretado no mundo cristão. E estão levando as pessoas a ficar em casa dia de sábado, a ir para o comércio, a trabalhar, por causa de uma interpretação falsa, errônea. Essa é a verdadeira interpretação, porque eu não preciso estar inventando, eu preciso é só mostrar o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é quem vai interpretando. E o último sábado, irmãos, dá um clique aí, Ezequiel, coloca na tela, Fabrício. Levítico 23, 34 e o 35. A última festa é a 7ª sombra. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia haverá o que? Santa convocação. Quando haver santa convocação, o que diz aí? Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, 8º dia o que? Da festa, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É a reunião solene, nenhuma obra fareis, nenhuma obra servil fareis. Observe que nas trombetas tem 2 dias, 2 sábados. Aos 15 dias, ou seja, dia 15 do mês 7, tinha o primeiro sábado, não se faria nada, era sábado, mas era o dia 15, dia 15 pode cair, vou repetir para que fique na mente das pessoas que estão acompanhando a gente também lá, não é? Dia 15 era um sábado, mas poderia cair na segunda, na terça, no domingo, na sexta e no próprio sábado, enfim. Você está entendendo? Bom, Rosanha está me lembrando aqui, o 7 de setembro. O 7 de setembro é 7 de setembro, é dia de solenidade, comemoração, independência do Brasil. É ou não é? 7 de setembro, no dia que cair, é 7 de setembro, o presidente do Brasil tem que ficar lá, participando daquele desfile, lembra? Mas o 7 de setembro, ele cai só no sábado, na segunda, no domingo? Não. Qualquer dia, mas no dia que cai é 7 de setembro. Feriado nacional.
Os comércios são fechados e São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, nos lugares por aí, aqui também, comemora-se a solenidade da independência do Brasil. Quando caía aquela data 15 do mês 7 no calendário judaico, era feriado nacional. Nenhuma obra eles tinham que fazer, porque era um sábado, descanso, repouso. Mas não era o 7º dia da semana. E no 8º dia da festa, qual era o 8º dia da festa? Se a festa começava no dia 15, o 8º dia era dia 23. Então o dia 23 também ninguém fazia nada. Parava-se tudo, porque era sábado. Esse sábado, irmãos, eu quero comemorar com você lá no céu. Sabe por quê? O que significa a festa dos tabernáculos? E eu me arrepio. Porque ontem eu estava preparando esse estudo e estava estudando. E de repente veio na minha mente Apocalipse 21, que diz que é a festa dos tabernáculos. Eu gostaria que Ezequiel colocasse aí. A festa dos tabernáculos é isso aí, irmãos, é a nova terra. Observe, 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Essa é a festa do tabernáculo, no dia que descer a nova terra. Ou seja, isso vai acontecer pela ordem, porque vem o julgamento, o diabo será tocado fogo, e todos aqueles que o diabo conseguiu enganar, que é como a areia do mar, não dá para contar os grãos de areia que tem no mar. E depois disso, desce a nova Jerusalém, e acontece a festa dos tabernáculos. E o próprio Deus vai estar conosco, limpando toda lágrima. Não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor. Depois dos 1000 anos vai haver as últimas lágrimas pelas pessoas parentes que se perderam, pelas pessoas que foram lançadas no lago de fogo. Mas depois o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e estaremos na festa do tabernáculo com o Senhor. Amém? A nova terra. Aí está. Por isso que Paulo diz: não julgue por sábados. Por quê? Porque não era mais para estar praticando, não era mais para estar comemorando a Páscoa, porque se cumpriu na morte de Cristo. Não era mais para estar se comemorando os pães asmos, porque Jesus deu a Santa Ceia no lugar da Páscoa. Na Santa Ceia ele diz: fazei isso em memória de mim. Então, assim como a Páscoa era uma vez por ano, a Santa Ceia também deve ter uma vez por ano. E devemos comemorar, lembrando do que Jesus fez por nós. Jesus sabia que o povo ia fazer da Páscoa hoje uma idolatria e coisas que não tem nada a ver. Então, hoje não é mais para parar o sábado das primícias, porque Jesus ressuscitou. Todo dia vamos comemorar a ressurreição de Cristo em nossa vida. O dia de Pentecostes passou, se cumpriu. Então não é mais para estar fazendo aquelas festas naquelas datas que os judeus faziam. Mas observe, tudo que os judeus faziam não valia só para eles. Não valia só para eles, mas para nós também. Joga-se por terra quando muita gente diz assim: não, isso aí era só para os judeus. Então, meu amigo, se for só para os judeus a festa dos tabernáculos, que era para os judeus cumprir aquele sábado, não é para nós cumprir hoje eles não. Mas se o guardar o sábado, o 7º dia da semana, era só para os judeus, nós não vamos participar da festa dos tabernáculos. Então só os judeus serão salvos e todas as outras nações estarão perdidas. Mas não é assim, é como a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina o seguinte, coloca aí, vamos voltar para o Gênesis. Gênesis 1:26 e o 31, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois que Deus criou e criou os animais, aí o verso 31 diz, o versículo 31: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, em que dia? No sexto dia. Que dia Deus criou Adão e Eva?
Sexto dia, você vai ler o relato completo que não foi só Adão e Eva, Deus criou Adão, Eva e os animais também. Seres humanos e animais foram criados no sexto dia. Agora vamos falar não mais dos 7 sábados dos judeus, mas o sétimo sábado da semana, o 7º dia da semana, que é o sábado do Senhor. O que existe até hoje vai existir por toda a eternidade. Clica aí, Gênesis 2, de 1 a 3. Deus fez o ser humano no sexto dia e olha o que ele fez no 7º. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o versículo 3 diz: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A pergunta é: onde estavam Adão e Eva quando Deus criou o sábado? Em que jardim? E Deus estava onde? Deus estava no Éden, que Deus estava criando tudo, fez homem, mulher, os animais, Deus estava ali. O que Deus fez no 7º dia? Além de ter descansado, ele abençoou e santificou. Veja só, irmãos, tem muita gente que diz assim: não, Adão e Eva não guardou o sábado. Como Adão e Eva não guardou o sábado? A pergunta é: Deus estava ali guardando o sábado. Adão e Eva tinham sido criados no 6º dia. Quer dizer que Deus estava guardando o sábado e Adão e Eva trabalhando? É evidente que Adão e Eva estavam ali junto com Deus. Isso é a lógica. Ah, mas a Bíblia não diz. Sim, a Bíblia diz também que Noé passou 150 dias dentro da arca. Sim ou não? Mas a Bíblia não diz que Noé dormia. Diz? Por que a Bíblia não diz que Noé dormia? Noé não dormia? Durante 150 dias, 5 meses, Noé passou a vida toda acordado? É claro que Noé dormia. Então, irmãos, a Bíblia traz um resumo. Se Deus, isso é a lógica, eu estou falando pela lógica. Se Deus descansou no 7º dia e tinha criado o ser humano no 6º, quer dizer que ele estava descansando e o ser humano trabalhando? Não tem lógica isso. Então é óbvio que estava ali naquele primeiro sábado da criação, Deus, Adão e Eva. Deus estava mostrando para eles o significado do sábado. Meus filhos, vocês vão trabalhar a semana toda, mas tem um dia que vocês vão parar e entrar na minha presença. E eu vou estar com vocês na festa dos tabernáculos. Ele estava no primeiro sábado com Adão e Eva, ali face a face. E nós que estamos aqui, pela graça de Cristo, em nome de Jesus, nós vamos estar no sábado dos tabernáculos na nova terra com o Senhor. E eu finalizo essa mensagem com o último texto provando isso. Isaías 66, 22, 23, coloquei na linguagem de hoje, para que você entenda melhor. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra, que eu vou o quê? Isso quer dizer que ele não criou ainda. Que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Amém? É a Bíblia falando, irmãos. Então, como muitos dizem que Paulo, quando falou de sombra, não julgue por causa de sábados, as sombras do futuro, ele estava se referindo ao 7º dia da semana, se ele próprio guardou o sábado, o 7º dia? Não, Paulo estava se referindo a cada um desses sábados que nós citamos aqui, que o povo queria continuar guardando aquelas festas que não precisava mais, porque já tinha se cumprido em Jesus. Então está aí, naquele grande dia,
na nova terra, o templo do Senhor com os homens, Deus vai estar novamente no novo Éden. Assim como ele estava no jardim do Éden antes do pecado, lá no início, guardando aquele dia, não porque ele precisa guardar nada, é porque ele tinha que dar exemplo para o ser humano. E com ele estavam Adão e Eva, sim, pela lógica bíblica. Ele vai estar na Nova Jerusalém com todos os salvos. E o dia principal de adoração, biblicamente falando, porque Deus ainda não criou o novo céu e a nova terra, nós ainda estamos nessa terra velha, contaminada pelo pecado ainda. Então, naquele grande dia que Deus criar o novo céu e a nova terra, cada sábado, e aí não só os judeus, observe que todas as nações estarão com o Senhor no templo, adorando a Ele, porque o sábado não é dia de ficar dormindo até meio-dia, o sábado não é dia de ficar em casa só parado, o sábado é dia de adoração. E enquanto no Apocalipse diz que a besta tem um dia de adoração, Deus deixou o sábado como dia de adoração. É para você descansar, mas para você adorar o Senhor. Que essa mensagem fique em nossa mente, em nosso coração, e que ninguém tenha mais dúvidas do que Paulo falou. Não julgue por causa de lua nova, por causa de sábado, comida e bebida, porque isso são sombras. Passo a passo, a palavra de Deus mostrou para você todas essas sombras, todos os sábados de cerimônias e de sacrifícios, que não precisamos mais fazer. Mas o sétimo dia do Senhor continua sendo dia de adoração. Cada sábado saia da sua casa e vá para a igreja. E você que está longe da igreja, faça do seu lar, da sua casa, a igreja de adoração ao Senhor. E aqueles que concordam com a palavra de Deus, com essa mensagem, fique de pé. E vamos terminar com uma oração. Nosso bondoso Deus e Pai, louvado e engrandecido para sempre seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estudando a Tua palavra, não somos enganados, se estivermos com os asmos da sinceridade e da verdade. Tire de nós todo o fermento do pecado, toda espécie de hipocrisia. Nos ajude, Senhor, para que possamos fazer a nossa parte, porque foi para isso que fomos chamados, para falar às pessoas que está se aproximando o dia da expiação final. Está aproximando o dia do juízo, e quem não estiver entregado a vida ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor, será lançado no lago de fogo. Então nós temos a obrigação de avisar para as pessoas que esse dia está chegando e que elas ainda precisam aproveitar o pouco tempo da graça que ainda está sobre essa terra. Faça de nós verdadeiros atalaias do Senhor, e assim oramos em nome de Jesus. Amém.